Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Versos 51 e 52. Enquanto você abre a Bíblia, eu agradeço a Deus pelo privilégio desta oportunidade. Nesta noite nós encerraremos a nossa sequência de estudos sistemáticos, do livro de Apocalipse, ou melhor, da matéria de escatologia. E como já fiz na quinta-feira passada, quero agradecer a Deus e também ao nosso pastor pela confiança em me ceder a sua tribuna. Que Deus lhe abençoe muito, me sinto muito feliz em poder servir a essa igreja. Diz o seguinte a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao toque da última trombeta. Sente-se, adorando a Deus, em o nome de Jesus. Como está lá no telão, se depois você puder apagar a luz, fica mais visível. Nós vamos falar hoje sobre o arrebatamento e, se Deus nos der a graça, encerrarmos na ceia das bodas do Cordeiro. Que hino tremendo, os hinos que foram louvados, o hino que a irmã cantou. A irmã cantou tudo que nós vamos ensinar aqui, com ênfase bíblica e tudo. Desde o primeiro dia, estou ensinando com o meu livro, Os Mistérios do Tempo do Fim, o livro que escrevi sobre escatologia, então ele tem sido a base dos nossos estudos por todos esses dias. Desde o primeiro dia, abordamos aqui, os que acompanharam, a escatologia sistemática, que é desde a criação do homem e a criação da sua alma no Gênesis, até então os acontecimentos proféticos e então o Novo Testamento, o Calvário do Cristo, e agora estamos falando sobre o arrebatamento. Eu não vou fazer um resumo como fiz nos outros dias, porque hoje pode se delongar muito e eu quero remir o tempo. Então, o arrebatamento, com certeza, para a maioria dos cristãos, é um dos eventos mais aguardados, mais esperados. Todos que estão aqui dentro hoje e os irmãos que nos assistem pela internet já ouviram falar sobre o arrebatamento. E todos os que seguem a Cristo, os que professam uma fé cristã, estão ansiosos por esse acontecimento. Muitas vezes o nosso materialismo excessivo e a nossa sede da vitória, e por que não dizer a falta do conhecimento, faz com que a gente pare de desejar esse momento. Ou que a gente, por algum momento, esqueça que isso vai acontecer. Ou quem sabe, eu já vi muita gente dizer, duvide que isso vai acontecer. É claro que é negligenciado em muitas igrejas esse ensino pela sua complexidade. E algo que não te é lembrado é esquecido pelo teu intelecto. Mas que o Espírito Santo nos ajude a nunca esquecer. Breve, a última trombeta soará, aleluia, e Jesus arrebatará a sua igreja. No primeiro século, a igreja primitiva era apaixonada pelo arrebatamento. No primeiro século, a igreja primitiva era apaixonada pela matéria escatológica. Tanto que você vai ver Paulo, e como nós estamos estudando desde o primeiro dia, citando em todas as suas cartas algo sobre o arrebatamento e sobre a volta de Jesus. Você vai ver Paulo na ceia do Senhor falando sobre o arrebatamento. Era tão patente, era tão evidente o amor mais ao céu do que ao material, que você sabe muito bem que o livro de Atos vai dizer que os crentes novos convertidos da igreja primitiva, aonde Pedro era o pastor presidente, eles vendiam tudo. Vendiam todas as propriedades. Porque para eles a volta do Cristo era iminente. Eles dormiam e acordavam esperando ouvir o toque da trombeta, aleluia. Que o Espírito Santo não tire de nós essa esperança. Que essa esperança também reine no seu coração.
que todas as noites ao deitar e todas as manhãs ao levantar, o Espírito Santo coloque esperança no seu coração e lhe diga: pode ser hoje, pode ser hoje, aleluia, glória a Deus. Como a irmã cantou, esse mundo de tristeza, o nosso problema é se apaixonar pelo mundo, é imaginar o quanto aqui é bom, é imaginar que isso aqui é a plenitude do que o Cristo pode nos dar. Deus tem mais para nós, Jesus tem mais para nós, há uma mansão preparada para nós. Oh, eu anseio esse dia, o dia do toque da última trombeta. Então, para a igreja, o arrebatamento significa a plenitude da redenção, ou seja, tudo porque lutamos, tudo porque acreditamos. O arrebatamento vai dar significado a tudo isso, ou seja, o nosso corpo vai ser remido, como estudamos na aula passada sobre ressurreição. O arrebatamento é o cumprimento das promessas do Cristo feitas à igreja, e não a Israel, feitas à igreja. O arrebatamento significa a ressurreição dos santos que dormiram em Cristo. O arrebatamento significa a glorificação do nosso corpo. Quem estava na outra aula aprendeu muito sobre isso. O arrebatamento significa o livramento deste mundo e da hora da tentação que há de vir sobre a terra. A hora da tentação que há de vir sobre a terra. Esse mundo não enfrentou ainda. Esse mundo não passou ainda. E se você estudar as histórias de pestes, como a peste negra, que matava pessoas em minutos. Se você estudar a história de comunistas e de grandes déspotas como Nero, como Hitler, dentre outros, que você vai achar que isso foi cruel, nada se compara à grande tribulação que há de vir. Mas eu fico tranquilo, porque o arrebatamento significa que a igreja não passará pela grande tribulação, aleluia. O arrebatamento é o livramento da igreja deste mundo, da hora da tentação que há de vir. Ser arrebatado nos mostra que fazemos parte de um corpo invisível, que Paulo vai tratar nas suas cartas, um corpo que se chama igreja. É essa igreja que o Cristo vem buscar. E quando eu digo essa igreja, não é essas quatro paredes e esse telhado. A igreja que o Cristo vem buscar sou eu, é você, somos nós. Nós seremos arrebatados em o nome de Jesus. Aleluia. Então, o arrebatamento marca o princípio do momento que estaremos com o Senhor face a face, frente a frente e para sempre. Aleluia. O arrebatamento marca o momento inicial que estaremos com o Senhor face a face, para sempre. Glória a Deus por essa palavra. Agora, o que é o arrebatamento? Todos sabem, mas vale a pena relembrar. O arrebatamento significa um rapto repentino, de súbito, né? Uma tirada repentina da terra, sem aviso prévio, sem preparação prévia, sem ninguém te dizer, será amanhã, será daqui 15 dias, será daqui 30 dias. É um rapto bruto, uma tomada abrupta, bruta. Se nós olharmos o dicionário, a palavra arrebatamento também significa arrebatar, ou arrancar, ou levar para si. Aleluia. Eu gosto dessa, levar para si. Biblicamente, será o acontecimento em que o Senhor Jesus virá buscar a igreja. O arrebatamento faz parte da primeira fase da segunda vinda da volta de Jesus, como estudamos na quinta-feira passada. Agora, quem será arrebatado? Será que todos nós seremos arrebatados? Será que aqueles que não estão na igreja serão arrebatados? Será que aqueles que se desviaram serão arrebatados? Uma pergunta que vai fazer sentido, e eu espero dar tempo da gente chegar nos julgamentos. Será que aqueles que foram desligados serão arrebatados? Porque talvez a pessoa não tenha noção da importância que é levantar a mão para desligar alguém numa reunião de membros. Ou talvez alguém que foi desligado não entende a importância que é se religar novamente ao corpo quanto antes. Quem será arrebatado? Primeiro,
Esse acontecimento envolverá a igreja, aleluia, dos santos do Novo Testamento e, claro, também os do Antigo Testamento. O arrebatamento abrangerá todos os que viveram na terra e também os que dormiram com o Senhor, que estão no paraíso, Isso envolve todos os santos, do Antigo e do Novo Testamento. Quando Jesus vier buscar a igreja, arrebatar a igreja, todos os cristãos serão arrebatados, inclusive os que dormem. Entretanto, esse evento será chamado de a grande colheita dos justos, ou seja, desde Adão até o dia do arrebatamento, esses salvos serão levados ao encontro do Senhor nos ares. Esse evento faz parte da 60ª semana do livro de Daniel, ou a 70ª, faz parte da 60ª entre a 70ª, 69, a última semana, a última hora da igreja na terra, é o momento em que vivemos. Nunca o arrebatamento da igreja esteve tão próximo, tão patente, tão sensível, tão palpável, tão tocável. É fato e é verdade. Em breve ouviremos o toque da trombeta, aleluia. Como Deus é bom. Mas para entendermos um pouquinho sobre arrebatamento, a gente tem que entender sobre a dispensação dos tempos. E para isso, se todo mundo deve ter esse primeiro desenho aqui. Coloca para mim lá, por favor, pastor. Nós temos que aprender sobre as dispensações, senão eu não entendo arrebatamento. Senão eu não entendo a cronologia dos fatos. Como eu disse na quinta passada, um irmão me perguntou: se todo mundo vai ser arrebatado, quem que vai ficar na terra no milênio? Se todo mundo vai morrer na tribulação, quem que vai ficar no milênio? Se todo mundo vai ser arrebatado, para que precisa de graça no milênio? Se a salvação é pela graça, como as pessoas serão salvas na grande tribulação e no milênio? Se eu entendo dispensação, eu não faço essa pergunta, porque eu sei que a graça foi retirada. Eu sei que o tempo da graça acabou. Então é importante que nós aprendamos pelo menos o básico hoje sobre dispensação. O que é dispensação ou dispensacionalismo? É um estudo muito útil para a escatologia, para você entender a Bíblia num todo. E é importante que a gente entenda essa separação de tempos, para saber em que momento, quando aconteceu, quando irá acontecer e por que acontecerá. Então, o dispensacionalismo foi criado tendo em vista facilitar a compreensão da administração do controle divino, ou seja, o desenrolar da história humana. No estudo das dispensações, a história da humanidade é dividida em 7 épocas. Você tem aí a eternidade passada, e então a gente chega no Gênesis, que é a inocência. A dispensação da inocência é em Gênesis 1, versículo 1, quando Deus vai criar o homem, no princípio de todas as coisas. Depois a gente tem a segunda dispensação chamada consciência, onde o homem então peca, e através desse pecado ele adquire então a consciência. Você vai ter aí escrito dilúvio, e eu coloquei aí só para você depois ver em outro lugar e não dizer que você não aprendeu. Nós, assembleianos, pentecostais, de confissão pré-tribulacionista e dispensacionalista, não cremos na dispensação diluviana. Então nós não consideramos essa, certo? Nós não consideramos o dilúvio uma dispensação. Não, ele é neutro, então ele fica aqui. O que não muda, mesmo que a gente considerasse, quem considera a dispensação diluviana como a segunda. Então, da terceira para frente, nada muda, só que nós não consideramos. Consideramos a primeira, a inocência, a segunda, consciência. A terceira, governo humano, que é após o dilúvio, onde Noé vem. A quarta, patriarcal, e aqui a gente já tem Abraão, Gênesis 12. E depois teremos a quinta dispensação, que é a lei, e aqui nós temos Moisés, já com a lei. E aí nós temos a sexta dispensação, e nessa estamos nós. Graça. Aleluia. Graça. E você vê após aí, acima do número, deixa eu ver como está lá. Está muito bom lá. Acima do número 6, a cruz. E a cruz dá o início da dispensação da graça. Glória a Deus por essa palavra.
Uma dispensação antes da graça, o homem vivia pela lei, ou seja, tentava viver. Tentava viver. Eu vejo gente hoje, na dispensação da graça, tentando viver no tempo da lei, é impossível. Então hoje nós vivemos na dispensação da graça, ou seja, onde começa a dispensação da graça? A dispensação da graça começa no Calvário, aleluia, glória a Deus. E você vê que da dispensação número 4, que é a patriarcal, até a graça, essa dispensação falava sobre Israel. E aqui não existia igreja, só existia uma promessa: vai nascer um. Vai nascer um. Um menino nos nasceu. Eles falavam do nome dele, eles falavam que ele passaria. Então havia uma promessa que dizia respeito a Israel. E ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. E por isso também chamada de a dispensação dos gentios, onde nós, por direito de herança, nos conseguido na cruz do Calvário, vivemos hoje na dispensação da graça. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 5 dispensações já se passaram. Uma está em andamento e a última ainda acontecerá. Se você olhar no desenho abaixo, sobre a separação da história da humanidade em 7 dispensações, eternidade passada, eternidade futura. E temos as 7 dispensações e estamos vivendo a 6ª dispensação. Os textos bíblicos, depois eu posso mandar para o pastor mandar no grupo, para você encontrar onde se separam certinho as dispensações. A dispensação da graça termina com a ressurreição dos santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, por que a gente estuda dispensação? Porque eu tenho que entender que essa dispensação da graça acaba quando a trombeta toca. Eu posso ser mais ousado e até fugir um pouquinho do que eu escrevi no livro e dizer que a dispensação da graça acaba quando o meu fôlego de vida acaba também. Mas caso eu viva até o arrebatamento, a dispensação da graça acaba quando a trombeta toca. A dispensação da graça acaba com o arrebatamento da igreja. Inicia-se então um período de grande tribulação. E você vê no esqueminha do desenho, no meio, ali, meio para o final da dispensação da graça, o arrebatamento. Aleluia, irmão. Toda vez que eu ouço essa palavra, dá vontade de glorificar o Senhor, o arrebatamento, aleluia. O arrebatamento e o fim da era da igreja. Note o esquema que você tem em suas mãos. O arrebatamento, já findando o período da graça, e quando o arrebatamento acontece, finda-se então a igreja. Finda-se o período da igreja na terra. Automaticamente, antes que a dispensação do milênio comece, existe aqui escrito abaixo, 7 anos, tribulação. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte, a palavra do Senhor: e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aleluia. Então, quando a tribulação começa, o iníquo é revelado. Quando a tribulação acaba, o Senhor o vence com o esplendor da sua vinda. Aleluia. Então, entre o final da dispensação da graça e a implantação do milênio, acontece um período transitório de 7 anos, chamado de grande tribulação. Toda vez que eu falo de grande tribulação, o Espírito Santo sopra no meu coração a palavra cuidado. Cuidado. A grande tribulação será terrível.
Como eu disse, eu dediquei 3 capítulos do meu livro a falar da grande tribulação. E o quanto ela vai ser terrível. E o quanto ela vai ser terrível. Eu sei que eu vou falar mais à frente, mas quando você escuta eu citando ao toque da última trombeta, é aí que muita gente se confunde. E ele lê as 7 trombetas que tocam no Apocalipse, diz, a igreja só vai ser tirada no toque da última, e agora? Mas quando a Bíblia cita a última trombeta, não é a trombeta do Apocalipse. É a última trombeta que a igreja ouvirá. E depois toca-se a primeira, que o mundo todo ouvirá. Então a igreja não tem trombeta. A igreja não tem taça. A igreja não tem selo. A igreja tem bodas do Cordeiro. Aleluia. Eu vou dizer de novo, irmão, a igreja não tem trombeta da ira de Deus do Apocalipse. A igreja não tem taça da ira de Deus sendo derramada. A igreja não tem ai do Apocalipse sobre ela. A igreja não tem selo aberta sobre ela de sofrimento. A igreja tem ceia das bodas do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Então o estudo da dispensação é útil, porém tem que ser cauteloso, é claro, para que a gente possa entender todo esse momento da história, como a história foi feita, como a história foi escrita e como ela será escrita também. Entendemos então, olhando a dispensação, que o homem só é salvo pela fé, através do sangue de Jesus. Aleluia. Agora, qual é o propósito do arrebatamento? Deixa eu correr, porque eu quero falar do tribunal de Cristo. Qual é o propósito do arrebatamento? Por que Jesus arrebatará a sua igreja? Primeiro, para cumprir a promessa que ele fez. Segundo, redimir os nossos corpos e ressuscitar os mortos que morreram com a esperança do arrebatamento. Depois, levar-nos ao nosso lar, aleluia. Porque nós temos um lar, irmão. Nós somos peregrinos em terra estranha, aleluia. Nós vivemos aqui, mas nós não somos daqui. Nós pertencemos ao céu, aleluia. Nós somos a nação do céu, aleluia. E Jesus vai nos devolver ao nosso lar, aleluia. Depois, recompensar a igreja. Qual o propósito do arrebatamento? Por que a igreja será arrebatada? Recompensar a igreja. Recompensar a igreja. E nós já vamos falar sobre galardões. O que é galardão? É uma pedra de ouro? É uma pedra de diamante? É uma coroa? Né? Já vamos falar. E qual o propósito do arrebatamento? Que nós possamos reinar com Cristo. Irmão, isso é literal. Esses dias eu brincava, chegando aqui no portão, que hoje a autoridade civil maior é o prefeito. Mas no milênio não. No milênio é você. No milênio sou eu. Reinaremos com Cristo, com lugares de autoridade. E eu sei que é difícil e complexo para a mente humana entender que Cristo instaurará um governo mundial. E que no lugar dos poderosos que hoje sentam em suas mesas, estaremos nós. Os crentes que venceram com Ele, aleluia. Oh, glória a Deus. Nunca mais farão votações para quem ocupará a grande Casa Branca dos Estados Unidos. Nunca mais farão votações para ver quem vai assumir o Planalto do Brasil. Cristo nos fará reinar com Ele, aleluia. Glória a Deus. Agora, como será o arrebatamento? Troca para mim, por favor. Como será o arrebatamento? E na figura que há em suas mãos, e aparece agora no telão, há um esquema preparado e pronto para que você entenda o arrebatamento. De fácil compreensão, para que você não tenha mais dúvidas. Depois, se o pastor permitir, vou encaminhar ele para que ele mande lá no grupo, para os irmãos poderem baixar no seu celular e guardar, e tê-lo quando alguém perguntar, quando surgir a dúvida, para que você relembre. Então, acompanhe as setas e eu vou enumerando elas. E me perdoe, eu não consegui hoje em nenhum lugar a impressão colorida, mas dá para entender, o quadro também está bom ali. Então, a trombeta tocará para o arrebatamento e a ressurreição.
E eu amo esse texto, irmão, então eu vou falar ele de novo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Num momento, glória a Deus, num abrir e num fechar de olhos, ante a última trombeta, Maranata, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque você escuta, os mortos ressuscitarão. Você já pensa numa caveira, né? Se levantando igual filme de zumbi que você assistiu a vida toda aí. Incorruptíveis, aleluia. Porque o Messias não faz obra de qualquer jeito, ele faz obra completa. Ressuscitarão incorruptíveis, aleluia. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, aleluia. Então, no tópico 1, você vai ver os tronos. Tudo bem? Você está vendo o trono lá em cima? Ok? No seu desenho, o trono. Jesus desce para encontrar a sua igreja. Então, lembra que Jesus, depois de ficar 40 dias do esqueminha da terceira aula, ele vem e depois quando ele sobe, ele vai para esse trono. Ele vai encontrar o Senhor e vai sentar à destra do Pai. Aleluia. Então é nesse momento que ele sai e ele vem para os ares. Isso, nesse aí, perfeito. Ele vem, essa é a continuação desse aí. Ele vem para os ares. Para quê? Para encontrar a sua igreja. A trombeta toca, ele desce e a gente sobe. Glória a Deus, aleluia. Então, só uma observação rápida para você entender. Trombeta, 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 trombeta. O que isso tem a ver? Para os judeus, o toque da trombeta era importante no cotidiano diário. Então, o toque da trombeta indicava, primeiro, solenidades. Eu não vou ler os textos por causa do tempo. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 26 e 28. Depois, a trombeta tocava para proclamar a guerra. Números, capítulo 10, versículo 9. A trombeta tocava para a manifestação do poder e da vontade de Deus. Êxodo, capítulo 19 e 16. A trombeta tocava para mostrar o poder de Deus, ao exemplo de quando a trombeta toca em Jericó e as muralhas são derrubadas. Depois, a trombeta toca quando o templo é reedificado. Então, quando a construção, a trombeta toca também. Esdras 3 e 10. E, por último, para congregar o povo e levantar acampamento. Números capítulo 10, versículo 2. Então, a última trombeta, como eu disse, não é a mesma trombeta do livro de Apocalipse, não. Essa trombeta significa o toque de reunir. Aleluia. Oh, glória a Deus. Essa trombeta significa o toque de reunir, ou também pode ser chamada de o toque do livramento, porque é o momento em que a igreja é retirada para o início da grande tribulação. Oh, glória a Deus pelo toque desta trombeta, aleluia. Então no seu esqueminha aí, vai ter o número 2, logo abaixo dos ares. A igreja vai encontrar-se com Cristo. Então o Senhor descerá do céu, onde está a destra do Pai, né, a figura número 1, e depois ele vai encontrar a igreja. E como acontece isso? Você vai ver no seu desenho um esqueminha como se fosse de um cemitério, e aí o que no esquema do arrebatamento isso significa que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro já em um corpo glorioso, e imediatamente seus corpos serão transformados, como também já estudamos isso. Depois, os salvos que estiverem vivos também terão seus corpos transformados, e na subida, ao encontrar o Cristo, terão os corpos glorificados, aleluia. Nós também estudamos muito sobre isso. Note que no desenho, a subida dos que estão vivos, que é do lado de cá do cemitério, né? A subida dos que estão vivos é sem roupa. Quem estava aí na aula lembra da discussão, né? Com roupa ou sem roupa? Com os dois, irmão. Se for com roupa eu vou, se a roupa ficar eu vou subir também. No esqueminha a roupa ficou, mas não faz diferença. A gente tem que tomar cuidado para não ficar discutindo Bíblia, o que não muda a nossa base de fé. Então eu quero saber se Adão teve umbigo. 2 horas de debate. 2 horas de debate. Eu creio que Deus foi lá e fez o furinho para não ficar diferente da Eva. Pronto. Não, mas não teve cordão umbilical. A ciência diz, não. O que muda?
no contexto? O que muda na matéria básica de escatologia se você vai ser arrebatado com roupa ou sem roupa? É que tem gente que briga. Ele vai no YouTube, vê um vídeo, ele vê, não, porque vai. Não discute por coisa que não vai fazer diferença. Não discute. Se não vai mudar a nossa base de fé, não perde tempo com isso. Vamos aprender outra coisa, tanta coisa para a gente aprender. Vamos passar a vida toda aqui e isso. Né? Não, meu povo diz, não, mas é por causa da nova veste, há um problema. Mas vamos continuar. Então, próximo. O arrebatamento ocorrerá. Isso é muito lindo, porque assim, o nosso intelecto tem dificuldade para conceber. Né? O arrebatamento ocorrerá num momento, num abrir e fechar de olhos. Todo o processo, tudo isso que eu venho descrevendo, incluindo a ressurreição, a transformação dos mortos, o arrebatamento dos vivos, tudo isso instantaneamente. Por isso a igreja deve estar preparada. Porque não dá tempo, irmão. Eu vi os mortos sendo ressuscitados. Jesus perdoou os meus pecados, agora eu estou pronto. Eu tinha preparado uns vídeos, eu nem trouxe. Você já viu, né? O vídeo de gente sumindo, gente ficando. É isso. E oxalá que o arrebatamento não seja num dia de culto. Que talvez alguém feche o olho para orar e quando abrir o olho, a igreja subiu. E você estava dentro da igreja, mas você não era a igreja. Que esse é o nosso maior problema. E a nossa maior luta com nós mesmos. E nós vamos chegar aqui no julgamento, você vai entender que a luta é com você mesmo. Sua luta não é contra a minha vida, irmão. Você não pode me salvar e nem me condenar. Aliás, você se preocupa demais com a vida dos outros. A luta é com a sua vida. Porque tem muita gente dentro da igreja que não é a igreja. Isso é um problema muito grave. Então não vai dar tempo, vai ser muito rápido. A sincronia dos acontecimentos dos fatos, milimetricamente cronometrados, vai ser muito rápido, vai ser lindo. Então, fatos que ocorrerão logo após o arrebatamento. Antes que eu conclua o assunto, todo mundo entende? Seremos arrebatados. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Seremos arrebatados ao som da última trombeta. O Cristo descerá com alarido e voz de arcanjo e nos encontraremos com Ele nos ares. Aleluia. No momento do arrebatamento, os mortos ressuscitarão com um corpo incorruptível. Os vivos serão puxados, arrebatados da terra. Nesse impulso, o corpo já vai ser transformado. Que na aula que estudamos sobre ressurreição, o corpo seria destruído se não fosse transformado, dado o impulso. Em um segundo ser levado até as nuvens. Mas no momento do toque da trombeta, dá o início da transformação do corpo. O corpo transformado dos que foram ressuscitados e dos que foram arrebatados se encontra com Jesus nos ares. E ao entrar na presença do Cristo, a glória que está nele, aleluia, vem sobre nós. E o nosso corpo é glorificado também. É isso que acontece, aleluia. Agora, note no texto. Note no desenho. Então, acontecem algumas coisas após o arrebatamento, fatos que ocorrem após o arrebatamento, que bom que vai dar tempo. Primeiro fato que acontece até o arrebatamento, e eu vou tentar não ler os textos para a gente chegar nos outros, mas primeira coisa que acontece pós-arrebatamento, não é ceia do Cordeiro, não é bodas. E eu quero que você preste muita atenção nisso, porque tem muito crente, irmão, com anos de Bíblia, na dúvida quando escuta esse tipo de coisa. Esse aqui, por mais condensado que seja, e dá trabalho, nós estamos no 6º capítulo do livro que escrevi. E cada dia nós usamos um capítulo para ensinar, porque a matéria escatológica é difícil de compreensão, eu entendo. Foram 6 anos para escrever esse livro, e de lá para cá eu venho estudando para poder estar aqui falando com você hoje. E por isso que eu cito os versículos, porque há muita sombra de variação teológica por aí. Se você cair no YouTube, você duvida até da sua fé. Então, por isso que a gente tem que aprender a nossa base. É nisso que cremos, é nisso que acreditamos. A base toda do nosso livro vem de livros da CPAD. Livros que foram passados pelo nosso Conselho Doutrinário Assembleiano. É nisso que cremos, é nisso que acreditamos.
Então, após o arrebatamento da igreja, ao encontrar com Jesus nos ares, aquela comemoração, parece que o Cristo quebra o clima da festa. Não, peraí, vocês estão muito animadinhos, peraí. Agora vocês vão passar pelo tribunal de Cristo. Calma, irmão, você já foi salvo. E Jesus, graças a Deus, aleluia. Nem que seja puxado, né, como dizem por aí. Então, você já foi salvo, glória a Deus, mano, aleluia, glória a Deus. Já foi salvo, eternidade garantida. Mas vai acontecer algo chamado tribunal de Cristo. E haverá então o julgamento das obras. E esse tribunal vai ser julgado as obras de cada um individualmente. A figura 3 do nosso desenho, está escrito: a igreja comparece ante o tribunal de Cristo. Neste julgamento nós seremos avaliados. Agora, mais uma vez, não será para saber se somos salvos ou não, porque já fomos perdoados, purificados e remidos pelo sangue de Jesus, aleluia. Mas 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11 diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, essa receberá então o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá vergonha. O tribunal de Cristo é chamado de tribunal de honra, também conhecido como tribunal de galardão, ou também conhecido como o tribunal da vergonha, o tribunal do detrimento, o tribunal da vergonha. Vou terminar a leitura. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá vergonha, mas o tal será salvo, todavia pelo fogo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, aleluia, porque ao seu tempo ceifaremos. E eu posso até não acrescentar, mas palavras do autor dizer: tanto aqui na terra como na glória, porque o Cristo nos recompensa. Mas ainda que não alcançamos a tão esperada recompensa terrena, se não desfalecemos, há um galardão nos esperando. Tiago capítulo 5, versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Seremos analisados se somos verdadeiramente íntimos e verdadeiros em fazer a obra do Senhor. E o resultado desse julgamento será galardão ou vergonha. É aqui que o Cristo vai mostrar para todo mundo se você fez a obra literalmente para se aparecer no bem popular, ou se você fazia mesmo porque amava o Cristo. Né? O exemplo acho que o pastor João pregou no domingo, e disse da irmã que cantava para dirigente, algo assim. É nesse dia que o Cristo descobre se você canta ali para ele ou você se apresenta para o homem. É nesse dia que o Cristo mostra para todo mundo se as mensagens que você preparou eram para a noiva ou eram para o seu ego. É nesse dia que o Cristo mostra para todo mundo qual era a sua verdadeira vontade, o seu verdadeiro objetivo em fazer a obra de Deus. É nesse dia que você descobre se você já recebeu toda a glória aqui na terra, e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o nosso corpo caído e terreno quer a glória, ele quer roubar a glória de Deus. É fato, irmão. Você faz tudo. No final do congresso você está lá na porta. Quero agradecer a todos. Você não quer mais fazer nada. Onde já se viu, agradeceu a todos.
Agradeceu a todos e a mim não. Que você era A gente quer a glória. Não, você é muito crente, desculpa. Você não, você quer fazer tudo e não quer que ninguém lembre do seu nome. É bom ser lembrado. É bom reconhecer o trabalho. É bom. E a Bíblia é clara, e Paulo escreve, a quem honra, honra. Mas se não lhe honrarem, o Cristo viu. O Cristo viu, aleluia. E o Cristo vai te honrar, aleluia. Eu amo o livro de Colossenses, repito em todo o meu seminário de fé e finanças, faça! Não como se estivesse fazendo a homens, mas a Deus. Porque do Senhor virá a recompensa. Bom, você quer que a dirigente do ciclo de oração veja, o que ela vai poder fazer por você? Do Monte Sião? Da mocidade? O pastor? A não ser te dizer, obrigado, irmão, vamos agradecer o irmão. Você fala, agradeceu eu. E acabou. E você recebeu o galardão. Agora, o Cristo tem poder para mudar a sua vida através de um trabalho que você fez na obra dele. Aleluia. E assim cremos. Agora vamos lá. Então passaremos por um julgamento. Então, tipos de julgamento que existem na Bíblia. Tipos de julgamento que existem na Bíblia. Devemos observar que a Bíblia fala de vários tipos de julgamento. O primeiro, o julgamento dos pecados. Quando aconteceu? Em 33 depois de Cristo. O lugar, Calvário. O resultado, salvação para todo aquele que crê. Então o seu pecado já foi julgado no Calvário. E o resultado disso é salvação para todo aquele que crê. Aleluia. João 19:17, e levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico chamava Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus ao meio. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Aqui foi julgado o seu pecado. E aqui, esse está consumado significa perdão. Dívida paga, você não deve mais, você tem o céu, a porta do céu está aberta para você, aleluia. 1 Coríntios 15:3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, aleluia. Segundo julgamento, que a Bíblia diz, o auto julgamento do crente. Qual é a época desse julgamento? A qualquer momento, pode ser agora. Que medo de eu olhar o Osmar e julgar ele, eu posso me julgar. Como é que eu estou? Faz quanto tempo que eu não oro? Você nunca se fez essa pergunta para você? Faz quanto tempo que eu não oro? Eu não tenho vergonha não de dizer que sou crente, eu nem oro. Faz quanto tempo que eu não leio a Bíblia? Faz um mês que eu esqueci minha Bíblia na igreja e eu lembrei porque alguém me falou. Foi só um exemplo, minha Bíblia anda comigo. A autoanálise do crente, o auto-julgamento do crente, quando isso pode acontecer? A qualquer momento. Aonde isso pode acontecer? Em qualquer lugar. Qual é o resultado disso? Correção interna. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31. Por quê? Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados? Você tem que entender, irmão, há uma diferença entre calúnia e julgamento. Há uma diferença. Há 8 anos atrás eu fali, fiquei devendo para todo mundo. Era uma calúnia? Não, eu estava devendo mesmo. É verdade. O menino está devendo. É verdade. Eu falava, eu estou devendo mesmo. Estou devendo, mas eu vou pagar. Então não era uma calúnia. Calúnia é quando não, é verdade. Agora tem coisa que você está fazendo. E porque você não se julga, você não para, não se analisa, pô, eu estou fazendo isso errado. Quando você não se julga, a Bíblia diz que os outros precisam te julgar, para que o Cristo não te perca. Vou ler de novo. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Você entendeu isso? Deus levanta julgadores.
e te repreende através deles, mas quem te repreende é o Senhor. Olha como isso é sério. Você está mandando Deus colocar no leite, Jesus falando, não, mas fui eu que mandei te julgar, para ver se você para com isso. Porque você mesmo não fez o auto-julgamento. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. A Santa Ceia é um momento bem oportuno, né? Todo mundo sabe o texto bíblico da Santa Ceia. Examinai o homem a si mesmo. Como é que eu estou? Chega em casa hoje, irmão, dobra o joelho e ora com você mesmo. Ora com o seu espírito. Como é que eu estou? Qual parte eu preciso melhorar? Será que eu tenho feito a obra? Será que eu tenho negligenciado? Como é que eu estou? Auto-julgamento do crente. Terceiro julgamento na Bíblia, julgamento eclesiástico. Eu não vou ler as citações porque elas são muito grandes. Deve ser exercido pela igreja local, sempre que necessário. Mateus, capítulo 18, versículo 17. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil ou publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes da terra, oh meu Deus, será desligado no céu. Isso é muito sério. Eu tenho um temor tão grande de reuniões de desligamento. Se a pessoa não se reconciliar a tempo, e não adianta sair rebelde, eu vou para outra igreja, vai ter que se reconciliar lá e ser ligado no corpo de novo. A pessoa está desligada do corpo. Vou perguntar, e se alguém prestou atenção vai lembrar. O que o Cristo vem arrebatar? O que o Cristo vem arrebatar? Agora você já sabe a resposta, vamos falar bem bonito para aparecer no vídeo. O que o Cristo vem arrebatar? A igreja. O que a igreja é? Um corpo. Reuniões de membros desligam do corpo. Se a trombeta tocar, você não sobe. Porque Cristo instituiu a igreja. E não adianta dizer, eu congrego em casa, e agora, você foi desligado, cara. Você não faz parte. Você pode pegar a doutrina da graça, a doutrina do pecado, a doutrina da salvação. Se a igreja desligou, se a trombeta tocar, não sobe. Porque Cristo vem buscar a igreja. E a pessoa foi desligada da igreja. É por isso, irmão, que Deus nos livre e guarde. Mas se um dia uma desgraça dessa acontecer com qualquer um de nós que está aqui ou quem está assistindo, fica toda semana incomodando seu pastor. Pastor, eu estou pronto. Pastor, eu estou arrependido. Pastor, me liga de novo no corpo. Por favor, me liga de novo no corpo. Não some, não. A igreja está aqui te esperando. A igreja está de braços abertos para você. A gente espera te ligar no corpo de novo. Glória a Deus. Eu não vou ler as outras citações, porque demoram demais. Vai ser citação de Paulo, citação da igreja de Corinto, e tal, e tal, e tal. Qual é o resultado desse julgamento da igreja? Recuperação e arrependimento do pecador. Então a igreja não exclui para jogar fora. Dá para entender isso? Ei, igreja! A igreja não exclui para jogar fora ninguém. Então, pelo amor de Deus, se excluir o irmão na sexta, dá Pai do Céu para ele no sábado. Vai visitar ele no sábado de manhã. A igreja não exclui para jogar fora, a igreja exclui para recuperação. A gente tem que parar com isso. É um preconceito, né? A pessoa foi excluída, parece que agora ela tem lepra. Ninguém quer chegar perto, ninguém visita mais, a gente joga fora. A gente perde muita gente. E não é errado, está na Bíblia fazer isso. Só que a gente exclui para recuperação e arrependimento do pecador, para manter a pureza da igreja. Terceiro julgamento, julgamento das obras do crente. Como a hora voa, né? Época, quando Cristo voltar em glória. E aqui é o tribunal de Cristo. Local, nos ares. Resultado, galardão ou vergonha? Mas mesmo assim, com vergonha o tal será salvo. Depois, julgamento das nações. Época, quando vier o Filho do Homem na sua glória, após a ceia das bodas do Cordeiro. Lugar, no Vale de Josafá, Meguido, Vale do Armagedon, e essa coisa toda, que dá muito tempo para explicar.
Resultado, a separação de Israel como um povo privilegiado. Definição de quem entrará no milênio. Julgamento das nações. Depois, e por último, julgamento de Israel. Quando será o julgamento de Israel? Por ter rejeitado o Filho de Deus durante a grande tribulação. Resultado, a purificação da nação e a separação dos verdadeiros judeus. Depois, julgamento dos anjos caídos, época antes do juízo final e após o milênio, no interlúdio de tempo. O que é esse julgamento? Eu vou ter que ler um texto para você entender. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no lugar de tormento, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, grande tribulação. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, que é o inferno, onde está a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para sempre. No dia desse julgamento nós estaremos já reinando com Cristo. E depois, o último, o juízo final. O grande trono branco. Quando ele acontece? Após o governo milenar do Cristo. Mas, Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Quem são os outros mortos? Os que morreram sem Cristo, os que morreram sem salvação. Eles só ressuscitam depois do milênio. E esta é a primeira ressurreição. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriu-se os livros. Você tem que dar um glória a Deus, irmão, porque esses livros que são seus, dos salvos, não serão abertos. Esses foram lançados no mar do esquecimento, que são os livros dos pecados. E tem outros tipos de livro que não dá tempo de falar hoje aqui. Então abriu-se os livros. Livro de pecado, mostrei todos os seus pecados. Como o pregador diz, no telão, mostrei para todo mundo o seu pecado. E depois, abriu-se outro livro. E se você não der um glória a Deus aqui, irmão, você não está entendendo o que eu estou ensinando. E qual foi o livro que se abriu? O livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as obras. E deu o mar os mortos, o inferno os mortos, que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Versículo 15, para encerrar. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no inferno. Graças a Deus, porque o meu nome está escrito no livro da vida, aleluia. Quem tem o nome escrito no livro da vida e pode agradecer ao Senhor por isso, glória a Deus. Onde será esse julgamento? Diante do grande trono branco. O resultado, aqueles que não foram achados o nome no livro da vida serão lançados no inferno, condenação eterna. Deixa eu ver meu tempo, tem alguns minutos. Galardões. Então, eu estou falando de fatos que acontecem após o arrebatamento. Ainda estamos no 3 ali, no seu desenho, o tribunal de Cristo. A Bíblia nos mostra vários tipos de galardões, irmãos. Os galardões serão para os servos que comparecerem ao tribunal de Cristo. Receberão o seu galardão, 2 Coríntios capítulo 9, 6. O que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com abundância, em abundância também colherá. O problema é que a gente banalizou esse texto para pedir dinheiro, né? O irmão lê esse texto e já fala, poxa vida, já vou pegar aqui, porque... Nem faz efeito mais em nós. Lê o texto, oferta de novo. Não tem nada a ver, está falando de galardão. O que semeia pouco não é dinheiro, é o que semeia trabalho. Porque semear dá trabalho. Então, o que a Bíblia está dizendo é o quanto você tem trabalhado para o seu. Se você tem trabalhado pouco, seu galardão vai ser pequeno, vai ser de vergonha. Agora, se você tem trabalhado muito, se prepara, Deus tem um grande galardão para você, aleluia. Será distribuído pelo próprio Jesus, Apocalipse 22 e 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra, aleluia. Tipos de galardão, eu não vou citar os textos, irmãos, por causa do tempo. Coroa da vida, Tiago capítulo 1, versículo 12. Eu vou ler que é muito bonito. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da
vida, a qual o Senhor tem prometido. Apocalipse 2:10. Não tema das coisas que há de acontecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Coroa da vitória, 1 Coríntios 9:25. E todo aquele que luta de tudo se abstém, e eles o fazem alcançar uma coroa corruptível, não porém uma incorruptível. Ou seja, os que venceram o mundo e não se corromperam vão receber a coroa da vitória. Coroa da glória, 1 Pedro 5:2. Apacentai o rebanho de Deus. Eu vou encerrar aqui. Fica de pé, por favor, para eu não passar do tempo e essa porta continuar aberta para mim. Mas essa aqui, eu vou até aqui. 1 Pedro 5:2. Coroa da glória. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força. Eu vou ir, senão, pastor. Eu vou ir, senão a mão de Deus vai pesar sobre mim. Não, eu vou ir, senão não tem galardão para tais. Não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Aleluia. Irmão, ânimo pronto, dá para nós fazer um estudo só sobre ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Herança de Deus, não sua. Não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Ministros e obreiros, dependendo do cuidado do rebanho e da promoção do reino e da obra do Senhor em geral, que trabalharam com amor, sem interesse em poder e dinheiro, receberão das mãos do Cristo a coroa de glória. Aleluia. Oh, aleluia. Irmão, coroa da justiça, que é para os mártires, coroa de gozo, que é para quem ganhou mais vidas para Jesus. Muito lindo isso. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Porque qual é a nossa esperança ou gozo? A coroa de glória? Porventura não sois vós também diante do vosso Senhor Jesus Cristo e a sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. E após o julgamento do Cristo, lá no final do seu desenho, ou lá na parte de cima, a gente entra então na ceia das bodas do Cordeiro. Eu paro por aqui, agradeço aos irmãos que estiveram conosco nessas 5 quinta-feiras, agradeço ao pastor por mais essa oportunidade. A gente tinha encerrado na quinta passada na minha cabeça, não tinha falado com ele, e ele me deu mais essa quinta. Eu fiquei muito honrado, muito feliz. Agradeço a essa igreja por me receber e por estar aqui nesses dias. Eu queria orar, posso orar, pastor? Queria orar com vocês, mais uma vez agradecer ao nosso presidente, e que Deus possa nos dar sabedoria, e que Deus possa nos ajudar a crescer em conhecimento. Há um tema no coração do nosso pastor já para o mês que vem, tenho certeza que ele vai anunciar no domingo. É para esse mês, né? Então, um tema no coração dele. Eu tenho certeza que nos próximos cursos de ensino o Senhor usará poderosamente aqui, e essa igreja continuará crescendo e se preparando para o arrebatamento da igreja e a volta do Senhor Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu ensinei a tua palavra da maneira que o Senhor colocou, entregou ao meu coração. Um pedido eu te peço, que o seu Espírito Santo nos deixe alerta, para que nós possamos esperar a sua vinda hoje, amanhã, durante essa semana. Senhor, Maranata, eu quero que o Senhor venha. Pai, obrigado pelo galardão que já está com o Senhor, que o Senhor vai entregar para mim. Então me ajuda a trabalhar mais, me ajuda a servir mais, me ajuda a ser mais útil. Oh Deus, me faz gastar e me deixa gastar os meus dias na tua casa. Me dá força para servir a igreja local, dá força para os meus amigos, para os meus irmãos, para os pastores e obreiros que estão à frente das igrejas. Oh, que laboroso trabalho é esse, mas há uma coroa nas suas mãos preparada para eles. Dá força, restaura o corpo físico agora, restaura o psicológico desse homem, ajuda essa mulher a ajudar esse homem nesse ministério.
Senhor, que nós possamos ardentemente, com alegria e com a paz do Teu Espírito, aguardar a sua vinda. E eu encerro a minha oração te agradecendo, Senhor, por tudo e dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.